Olá, bem-vindos à nossa aula de estratégias nutricionais de pré e pós-treino. Estou muito feliz de participar aqui do Integra Nutri, né, que foi uma iniciativa dos nossos alunos lá da Univale, de alunos muito dedicados, né, que gostariam de aprender um pouco mais. Então, nesse tempo de quarentena que a gente está em casa, e fiquei muito feliz com o convite. E adoro falar sobre esse tema, então fico mais feliz ainda, porque é um tema que muitas pessoas têm dúvida, né? São o que eu como antes, o que eu como depois, quanto que eu como antes, quanto eu como depois do meu treino, de uma competição. Não só atletas, mas todas as pessoas que praticam atividade física, acho que tem alguma dúvida, né, em relação a isso. E existem muitos mitos, né, por trás desse tema. Então, estou bem feliz de a gente poder esclarecer algumas coisas, tá? Então, é, eu vou trocar a tela aqui. Eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Giovana, eu sou professora da Univale, eu sou nutricionista, né? Fui atleta e hoje em dia pratico atividade física, assim, faz muito parte da minha vida, me faz muito bem. E sempre foi uma área da nutrição que me chamou muita atenção e que uma das coisas que me fez entrar para a faculdade de nutrição foi o esporte. Então eu gosto muito mesmo de todo de tudo que está relacionado a isso. Vamos lá então. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, que depois esse material vai ficar mais fácil para ser encaminhado para vocês através dessa apresentação aqui, então, de PowerPoint, do início. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês é sobre as diretrizes norte-americanas que foram publicadas em 2017. São as diretrizes mais atuais que a gente tem em relação a esse tema, que é o timing de nutrientes, justamente o que eles abordaram nessa revisão, né? Essa revisão foi da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, que é a ISSN, que é super importante, né, no ponto de vista da nutrição esportiva. E eles falam justamente sobre esse tema em específico, timing de nutrientes. O que quer dizer timing de nutrientes? O timing é o tempo, a hora, o momento. Quando que eu como, o que eu como, por que é tão importante comer nesse tempo específico. Então, nesse artigo, que vale a pena todo mundo dar mais uma olhadinha nele, depois eu deixei aí a referência, ele fala, o resumo dele são vários pontos importantes, né, que eles acharam nessa revisão. E o primeiro ponto super importante é que o timing de nutrientes ele engloba todo um planejamento de alimentação. Primeiramente por alimentos in natura, depois alimentos fortificados, se esse for o caso, né, do atleta, da pessoa em específico. E, por fim, suplementos, que muitas vezes sim são necessários, mas no primeiro momento não é o foco da nutrição. O nosso foco é alimento, né? Eles ainda dizem, então, que o tempo de ingestão de energia e a proporção dos macronutrientes, elas podem recuperar e reparar melhor o tecido que foi danificado na hora do exercício. Todo exercício danifica o músculo, né? Gera uma inflamação. Então, o que a gente pode fazer em relação à nutrição para melhorar essa reparação? Aumentam a síntese de proteína muscular, que é o que todo mundo quer, né? Ganhar massa magra e melhorar o estado de humor depois de um exercício intenso, que também é super importante. Uma das coisas interessantes do exercício é gerar liberação de endorfinas, né? Pra gente se sentir bem. Então, a alimentação também está relacionada a isso. E aí, uma pergunta muito importante, que eu sempre faço em consultório, né? Atendi já alguns atletas e muitos atletas, não, mas eu não tenho fome de manhã. E daí vai treinar 2 horas, né? O jogador de futebol às vezes vai treinar 2 horas sem ter comido absolutamente nada. E daí ele relata, no meio do treino realmente eu me sinto fadigado, não tenho energia, mas talvez é porque eu não dormi bem, ou porque às vezes nem se relaciona com não ter comido,
né? Então, por acaso vocês andam de carro sem abastecer o carro? Não, né? Mesma coisa sobre alimentação. Para a gente botar o nosso motor para fazer essa atividade física, a gente precisa de energia. Então, a gente também tem que abastecer o nosso corpo com energia. É super importante se alimentar antes. Assim como depois que acaba essa energia, ou seja, depois que a gente termina de fazer uma atividade física, normalmente, na maior parte das vezes, é preciso reabastecer. Assim como a gente reabastece o carro de gasolina, certo? Então, vamos lá, vamos falar sobre estratégias de pré-treino, inicialmente, tá? Bom, essas estratégias antes de treinar, elas têm como objetivo maximizar os estoques de glicogênio, tanto o glicogênio, né, que é a nossa reserva de glicose, lá no fígado quanto no músculo, e aí deixar disponível glicose para absorção durante o nosso exercício, porque a glicose é a nossa moeda de energia e é ela que a gente vai precisar na hora de realmente estar gastando energia no exercício. Vai prevenir hipoglicemia, ou seja, falta de glicose no sangue, vai evitar fome, né, antes e durante o exercício, que também não é uma sensação muito agradável, vai fornecer energia durante o treino ou a competição e garantir também uma hidratação, porque a gente pode, antes do treino, fazer uso, por exemplo, de um carboidrato na forma líquida e também já se hidratar, tipo um suco de laranja, né, suco de uva, enfim. Antes do treino, importante, não consumir muitos lipídios, né, logo antes do treino, porque normalmente eles têm esvaziamento gástrico muito lento, assim como as fibras, digestão lenta. E aí, eles vão causar um pouco de estufamento, indigestão em muitos casos. Claro, tem pessoas que não sentem isso? Tem pessoas que não sentem, tem pessoas que super bem toleram comer gordura antes do treino, comer bastante proteína, tudo bem. Cada um é cada um, a gente tem que também avaliar cada caso, mas na maior parte das vezes, né, é legal controlar, então, a ingestão de lipídios. Condimentos e fibras, mesma questão, né? Elas ajudam, às vezes, a demorar mais o processo de digestão e também não é o que a gente quer para antes de treinar, né? Ser sempre pesado. Elas têm que ser altas em carboidrato. Principal macronutriente responsável, né, por esse momento, por esse time, é o carboidrato, porque ele fornece glicose, principal fornecimento de energia. Então, de uma maneira geral, de 3 a 4 horas antes de uma atividade física, um consumo de 150 gramas a 300 gramas de carboidrato ou 1 a 5 gramas por cada quilograma de peso no indivíduo. Dê preferência a carboidratos de moderado a baixo índice glicêmico, porque presta atenção, né? A gente está comendo de 3 a 4 horas antes. Então, eu não quero um boom de glicose em meia hora. Né? Se eu consumir um alimento de alto índice glicêmico, normalmente ele vai meia hora, uma hora, já está caindo na corrente sanguínea e já está disponível para utilização. Mas eu estou falando de 3 a 4 horas antes. Então, né? A gente vai pensar num carboidrato que ele leve mais tempo para cair na corrente sanguínea. Então, a gente vai pensar, por exemplo, numa batata com casca, em cereais, aveia, né? Pode ser consumido granola, pode ser arroz integral, macarrão, pode ser uma refeição completa, né? De 30 a 60 minutos antes, aí sim eu posso usar carboidratos de alto índice glicêmico. Por quê? Porque eu quero essa energia rápida, né, para ser utilizada. Então, e quantidades de 1 a 2 gramas por quilograma de peso de carboidrato, certo? Bom, antes do treino, também é super importante, assim como eu falei, consumir alimentos que tenham índice glicêmico e carga glicêmica alta. Não adianta eu consumir, eu vou fazer 2 horas de exercício, vou comer uma fatiazinha de melancia. Melancia não tem índice glicêmico alto, beleza? Mas quase não tem carboidrato. Então, vai chegar na metade do treino, eu também vou estar cansado, né? Então, esse estudo foi bem legal. Eles avaliaram o efeito da quantidade e da qualidade de carboidratos antes do treino em ciclistas, né? Eles mostraram, então, que quando esse pré-treino era de qualidade, melhorava a fadiga, ou seja, eles ficavam menos fadigados porque tinha maior oxidação de carboidrato e melhor resposta à insulina. E eles observaram ainda que uma refeição com alta carga de carboidrato melhorou a fadiga central e que os alimentos de alto índice glicêmico auxiliaram no aumento de força.
Então, por quê? Porque esse carboidrato estava disponível rapidamente para eles. Esse outro estudo também é bastante interessante, é sobre o uso de carboidrato antes da atividade física como um recurso ergogênico, né? Esse artigo é da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e eles mostraram, então, que os carboidratos na forma de bebidas líquidas eram melhores, né? E a princípio melhorava a oxidação do carboidrato exógeno e menores concentrações plasmáticas de lactato. O lactato ele é convertido, ele é produzido no nosso músculo quando não chega muito oxigênio e ele entra no ciclo de Cori e vai produzir glicose novamente. Então, quando tem menores concentrações de lactato, é melhor para o nosso corpo. A ingestão de carboidrato também deve ser de múltiplos receptores. O que isso quer dizer? Glicose e frutose, elas são digeridas pelo nosso corpo de uma maneira diferente. Então, a frutose vai ser lá metabolizada no fígado e depois ela vai estar disponível para o nosso corpo. A glicose não. A glicose sai do intestino, entra na corrente sanguínea e já está disponível como glicose, né, que a gente precisa. Então, isso são múltiplos receptores, certo? Ou sacarose, né? Como diz ali, sacarose nada mais é do que glicose e frutose. Então, se ele vai ser na forma de um suplemento, às vezes é importante observar, esse suplemento é só glicose, só frutose, só sacarose, como que esse suplemento vai tá agindo no nosso corpo. Bom, lembrando que cada indivíduo é único, né? E ele pode responder diferente, como eu falei lá na questão dos lipídios. Eu não vou nunca dar lipídio para ninguém antes do treino, porque não vai, né, não cai bem. Tem gente que pode comer, como eu falei. Então, importante, muito importante. Eu estou tratando de um atleta amador, um atleta de ponta. Cuidado para não testar nada no dia das competições. Testa no dia de treino. Eu vou testar se ele vai se sentir bem comendo uma refeição completa 1 hora antes. Testa no treino. E aí a gente vai ajustando para a realidade de cada um, certo? Então, vou deixar algumas ideias para vocês, por exemplo. Cereais secos, como granola, aveia, com fruta, é um pré-treino legal. Biscoito de água e sal, ou cookies, né? Pode ser, a gente encontra bastante cookies saudáveis hoje em dia, né? Então, ou dá para fazer em casa. Frutas secas e oleaginosas é bem interessante. Taça de amendoim, geleia, mel com frutas, com pão, com tapioca. Tudo isso, então, pode ser ofertado como um pré-treino. Vocês estão vendo que aqui eu coloquei ideias de refeições com gordura. Por exemplo, as oleaginosas, né? A pasta de amendoim, que também tem proteína. E assim a gente pode ir variando, tá? Bom, aqui tem algumas também ideias, né, de quantidades. Esse livro é muito interessante. É um livro que está disponível online e eles mostram que a gente pode também se basear em carboidratos por gramas de carboidratos por quilograma de peso corporal. Por exemplo, 4 horas antes do exercício, eu posso estar consumindo e prescrevendo, no caso, né, 4 gramas por quilograma de peso de carboidrato, certo? E aí ela até dá uma ideia, né, de quantas calorias vai ser isso para um atleta de 68 quilogramas. 2 horas antes, então, 2 gramas por quilograma, e de 5 a 60 minutos antes, 1 grama de carboidrato por cada quilograma de peso. E que pode-se sim adicionar, então, proteínas e gordura, dependendo da tolerância da pessoa. Outras estratégias pré-treino, né? A gente falou agora de carboidrato, né? Que é o principal macronutriente, mas existem outras substâncias que vão ajudar aí no treino. Por exemplo, a cafeína. A cafeína é muito interessante, né? Como um pré-treino, porque a cafeína vai impedir que a gente sinta o cansaço, né? Impedir a fadiga. Então, ela tem uma ação cerebral muito importante nesse sentido, já é amplamente conhecida pelo mundo. Todo mundo, quem não toma um cafezinho, né, quando está no começo da tarde, naquela leseira. Então, pode ser na forma de café, claro que pode ser na forma de café, não precisa ser cápsula de cafeína. Por isso que eu falei que a gente tem que sempre pensar em utilizar alimentos, né? Então, de 1 a 6 miligramas de cafeína
uma pessoa de 70 quilos, isso vai ser em torno de 70 a 420 miligramas, que uma xícara de café tá ótimo, né? Uma xícara de café passado, por exemplo, tem de 100 a 200 miligramas de cafeína. Se for café expresso, tem mais cafeína, tá? Pode ser adicionado, então, óleo de coco, que é fonte de TCM, triglicerídeos de cadeia média. Esses triglicerídeos de cadeia média vão auxiliar o nosso corpo a utilizar gordura como fonte de energia, porque eles, né, são uma gordura e são gorduras de oxidação rápida, porque tem cadeia média, então são rapidamente utilizados pelo corpo. Suco de beterraba, outra ideia muito interessante, que pode ser também utilizada como uma estratégia durante o treino, tá? Até porque também tem carboidratos, também é interessante como uma estratégia de manter os níveis de glicose durante o treino. 250 a 500 ml de suco antes ou durante o treino. Aí muitas pessoas vão dizer, suco de beterraba, estranho, né? Estranho. Pode ser misturado com qualquer outra coisa, mistura com suco de uva, mistura com suco de laranja, tudo certo, não tem problema, né? Como der para adicionar esse suco de beterraba, melhor. Por que é suco de beterraba? Suco de beterraba, desculpa. Porque o suco de beterraba tem bastante nitrato dietético. O nitrato vira nitrito lá no nosso corpo quando a condição de oxigênio, disponibilidade de oxigênio está baixa, ele vai ser convertido em óxido nítrico. O que é óxido nítrico? É um vasodilatador. Vai melhorar o fluxo sanguíneo e vai fazer, então, um controle vascular e metabólico, certo? Vamos para a próximo tema, estratégias durante o treino. Durante o treino, então, o que é bem importante? Bem importante consumir alimentos, se for necessário. Por quê? Treinos de até 1 hora, normalmente não é necessário nenhum tipo de alimentação, só hidratação ou hidratação com bebidas hidroeletrolíticas já é mais do que suficiente. Qual que é o objetivo dessa alimentação durante o treino? Manter a performance e o rendimento, porque se eu vou fazer um treino super longo, eu vou precisar de glicose, né? Então, se eu não fornecer glicose novamente, eu posso ter uma queda de rendimento. Então, fornecer energia durante o treinamento e a competição, prevenir hipoglicemia e também garantir hidratação. Principal fonte de o carboidrato, novamente, né? É o macronutriente mais importante aqui e a gente pode usar ele na forma de líquidos e também garantir a hidratação. Esse esqueminha muito legal é desse artigo aqui que eu deixei a referência. Então, ele mostra como que deve ser a reposição de carboidratos durante o treino. Então, vamos aqui comigo, ó, de 30 a 75 minutos de treino, normalmente não precisa de carboidrato ou pequenininhas quantidades, só para molhar a boca, diz aqui, né? Então, o que seria molhar a boca? Pode ser um Gatorade da vida, uma bebida hidroeletrolítica, e aí pode ser múltiplos transportadores ou simples. Lembra que eu falei antes, né? Glicose e frutose, por exemplo, têm múltiplos transportadores. De 1 a 2 horas, 30 gramas de carboidrato. E é recomendado, né? Mas pode ter pessoas que não necessitem, que pode fazer uma grande refeição antes e aí aguentar essas 2 horas sem se alimentar. De 2 a 3 horas, 60 gramas de carboidrato por hora. E aí, essa recomendação é highly recommended, ou seja, eles realmente recomendam fazer o uso dessa quantidade de carboidratos para manter o rendimento. E é um treino acima de 2 horas e meia, 90 gramas de carboidrato por hora. E aí sim, só múltiplos transportadores e essa recomendação é essencial, ou seja, tem que fazer reposição de carboidratos quando o treino for maior que 2 horas e meia. Quando o exercício de resistência são aqueles que duram mais do que 1 hora, e principalmente se for de alta intensidade, com VO2 máximo acima de 70%, que é a nossa capacidade de captar oxigênio muito alto, quando a gente está ofegante, é muito importante consumir carboidratos junto com proteína. Por quê? Porque a gente vai aumentar os estoques de glicogênio no músculo, reduzir o dano muscular e facilitar as adaptações ao treino, tanto se ele for agudo ou crônico.
30 a 90 gramas de carboidrato por hora, que é o que a gente viu ali mais ou menos antes, né? Preferência para gel, depois líquido ou sólido, se for possível. Muitas vezes não é, né? Tipo, se for uma corrida, o cara não pode parar para comer uma banana, mas pode se alimentar com gel ou líquido. Bebidas hidroeletrolíticas são interessantes, né? Então, por exemplo, 200 a 300 ml a cada 10, 15 minutos. Essas bebidas, por determinação da Anvisa, elas têm em torno de 6 a 8% de carboidrato. Então, já fazem um bom trabalho aqui, né? E aqui tem um quadrinho também de ideias do que pode ser ofertado, né, durante o treino. Então, um treino de menos de 45 minutos, normalmente não é necessário, né? Só água, claro, água sim a gente vai estar ofertando. E comer antes do treino, claro. De 1 a 2 horas e meia, jogo de futebol, meia maratona, né? De 30 a 60 gramas de carboidrato após a primeira hora. E pode ser, então, bebidas esportivas, géis, banana, abacaxi desidratado, outra fruta desidratada, né? Acima de 2 horas e meia, então, quando o exercício for de intensidade baixa a moderada, conforme o apetite, mais em torno de 30 gramas a cada hora. Pode ser pão de banana, mix de cereais, fruta desidratada também, enroladinho com hummus. Hummus é aquela pastinha de grão de bico que daí já tem um pouco de proteína também interessante. E isso vai variar de acordo com enroladinho, que no caso é um pão ou uma torrada com hummus, né? Esse livro é americano, então às vezes tem umas coisas que não são muito normais aqui pra gente no Brasil, tipo pretzels, também não é muito consumido aqui. Então, acima de 2 horas e meia, com intensidade moderada a elevada, aí sim de 60 a 90 gramas de carboidrato por hora. E pode-se usar também as mesmas coisas que a gente já comentou antes, mas inclusive coisas que normalmente os nutricionistas não recomendam, tipo paçoquinha, chocolate, chips, né, que tem bastante sódio, inclusive. Coisas que são fáceis de digerir. Ou frutas é bem legal, suco é bem interessante também. Aí ela coloca aqui também achocolatado, pasta de amendoim com mel. São ideias, né? Aí a gente tem que ir vendo o que o nosso paciente tolera, o que ele gosta, não gosta, e por aí vai. Vamos para a próxima, então, estratégias de pós-treino. Depois do treino, então, é importantíssimo se alimentar. Por quê? Porque a gente gastou energia, a gente danificou o músculo e a gente precisa recuperar ambos, né? Então a gente vai recuperar o glicogênio muscular que a gente perdeu, ofertar nutrientes para repor tudo que a gente perdeu no exercício, reparar o tecido muscular, repor líquido e eletrólitos, porque a gente vai suar, reduzir a inflamação e o estresse oxidativo. Porque tudo isso a gente vai ocasionar na hora do treino. Vai inflamar, porque é necessário inflamar para o músculo crescer, e vai gerar estresse oxidativo, porque a gente vai fazer muito ciclo de Krebs, e todo esse ciclo, toda essa produção de energia gera estresse oxidativo e espécies de reativos de oxigênio. Depois do treino, ao contrário do que muita gente da academia pensa, não é só proteína que precisa ser reposta. Principal nutriente que precisa ser reposto, carboidrato, novamente. Então, carboidrato depois do exercício, em torno de 1 a 1,5 gramas por quilograma de peso, num período de 4 horas depois da atividade física, porque a gente precisa recuperar esse glicogênio muscular e hepático que eventualmente também foi consumido. Exemplo, para uma pessoa, por exemplo, de 50 quilos, né? Vai ser 50 gramas de carboidrato, em média, né? Uma banana, 2 colheres de sopa de aveia e 1 colher de sopa de mel. Já aí, 50 gramas. Isso a pessoa pode acabar de fazer atividade física, comer. Não é acabar a atividade física e tomar um whey protein e sozinho, e deu. Não, é carboidrato primeiro de tudo. Tudo. Aí sim, depois a gente vai pensar sobre a proteína também. Então, se for necessário uma rápida restauração do glicogênio, principalmente para atletas que logo vão treinar de novo, tipo, treinei de manhã, vou treinar de tarde, ele precisa se recuperar rápido, né? Então, é uma carga agressiva de carboidrato. 1,2 gramas por quilograma a cada hora, tá? E aí, preferência para alimentos de alto índice glicêmico. Por quê? Porque eu quero que ele caia rápido na corrente sanguínea, certo?
Lembrando que essa ressíntese de glicogênio, ela tem a fase rápida e a fase lenta. A fase rápida é a nossa janela de oportunidade, de 30 a 60 minutos, esse glicogênio esse glicogênio vai ser reposto sem ser dependente de insulina, ou seja, a glicose vai cair na corrente sanguínea, vai já ser armazenada na forma de glicogênio sem precisar desse hormônio. Depois sim tem a fase lenta, que dura em torno de 24 horas, só que essa ressíntese aí é dependente de insulina, demora um pouco mais, e precisa, claro, ser feita, porque se não fornecer carboidrato aí, pode ter uma repressão que pode perdurar 8 a 10 dias, e aí sim o atleta vai realmente sentir queda no desempenho. E as proteínas, prof, as proteínas também são importantíssimas, mas não mais que os carboidratos, né? Os carboidratos vão estimular a liberação de insulina. A insulina é um hormônio anabolizante. O que isso quer dizer? Ele vai construir. Anabolismo significa construção, então ele vai construir músculo. Só que sem carboidrato não libera insulina. Só consumindo proteína não libera insulina. E aí vai transportar carboidrato para o músculo, vai repor o glicogênio e aí vai sobrar proteína para fazer o trabalho dela. Né? Então, carboidrato junto com proteína é a melhor resposta. Vai reduzir o cortisol, que é um hormônio contrário da insulina. Ele é catabolizante. Né? O cortisol usa proteína e degrada a musculatura. Eu adoro esse gráfico. É um gráfico bem interessante que mostra que na falta de carboidrato, que é isso aqui, ó, essa torre aqui, falta de carboidrato, isso aqui é a quantidade de aminoácidos que estão sendo catabolizados durante o exercício. E quando tem carboidrato disponível, olha só, bem menos aminoácido eu estou utilizando. Claro, gente, pensa comigo. Quando não tem carboidrato, que é a nossa fonte principal de energia, eu vou atrás de outra coisa. Eu vou atrás de gordura ou de proteína. Então, aminoácidos podem sim gerar energia, mas não são a nossa melhor fonte. Então, deixe disponível o carboidrato para não precisar consumir proteína como fonte de energia. Continuando em relação às proteínas, né? Para quem busca força, hipertrofia muscular, quer crescer, ganhar músculo, né? Ofertar carboidratos junto com proteína até 1 hora depois do exercício. Quanto? 1 grama de proteína para 3 gramas de carboidrato. Tá vendo como o carboidrato é mais importante? Então, a cada 3 gramas de carboidrato, ofertar 1 de proteína. Isso vai favorecer a regeneração dos tecidos, vai promover uma homeostase glicêmica e vai facilitar a ressíntese de glicogênio. Se você gosta de calcular, então eu deixei aqui mais ou menos uma ideia, né, sobre o que eu falei antes, tá? Então, vai ser em torno de 1 grama de carboidrato para 0,2 a 0,4 gramas de proteína. Vamos supor que você pesa 68 quilos, ou o seu paciente, né? A equação vai ser, então, 75 quilos vezes 1 grama de carboidrato. 75 gramas de carboidrato vai ser em torno de 300 calorias, certo? E de 15 a 30 gramas de proteína, que vai ser em torno de, vamos supor aí que for 20 gramas, né, que é uma média, 80 gramas de proteína. E aí, umas ideias, né, que vão bater com essa fórmula. 3 ovos mexidos, com uma tigelinha de aveia e mel, uma vitamina, né, um copão de vitamina com uma barrinha de cereais, um sanduíche de pasta de amendoim com mel e um iogurte, um sanduíche de frango com suco de uva, algumas ideias para vocês, tá? E aí, claro, vai ter que calcular para cada indivíduo, mas eu gosto de deixar claro também que a gente não precisa se ater tanto assim a calcular e ser exato nessa questão de quantidades. O importante é ofertar realmente esses nutrientes. E, claro, numa média, né, plausível, mas a gente não precisa ser, ai, não, falta 1 graminha de carboidrato, ai, meu Deus, né? Então, não precisa noiar nesse sentido. Atenção, muita atenção agora. A ingestão exagerada de proteína, ou seja, mais do que 2 gramas por quilograma de peso por dia, não interfere no aumento de massa muscular. Isso está lá numa das conclusões daquele primeiro artigo que eu mostrei para vocês da ISSN. Tá? Até 2 gramas por quilograma de peso dia
existem vários estudos mostrando que melhora a síntese de proteína muscular, melhora ganho de força, né, e a hipertrofia muscular. Mas acima disso, nada. Então não adianta ficar socando proteína aí em todas as refeições, um monte de bife, um monte de frango, né? Ovo, 12 ovos por dia, não precisa, tá? Então vamos calcular. Isso sim a gente tem que calcular para não passar. Inclusive acima de 3 gramas por quilograma de peso, essa proteína ela pode ser prejudicial, certo? E todo excesso vai ser eliminado ou vai ser utilizado pelo nosso corpo como energia ou vai ser armazenado como gordura. Proteína também vira gordura, assim como excesso de carboidrato, tá? Não vamos ser pensar que toda proteína vai virar músculo, porque não é verdade, né? E o excesso de proteína vai gerar uma excreção aumentada, né? E a gente vai ter que fazer isso através dos rins e do fígado e pode gerar uma sobrecarga. Então, esses órgãos podem ficar realmente sobrecarregados. Então, outra coisa que é um mito, né? Que a gente precisa ingerir proteína logo depois da atividade física, 1 minuto depois da atividade física, não é verdade, né? Já vimos que o carboidrato junto é importante, mas outra conclusão daquele artigo é que espaçar a proteína ao longo do dia é muito mais interessante do que dar uma carga depois da atividade física somente, né? Então, desculpa. Ingerir uma dose de 20 a 40 gramas de proteína, ou, se a gente for calcular por quilograma, né, 25 a 40 gramas por quilograma de peso para cada dose, a cada 3 ou 4 horas parece ser muito mais interessante para favorecer a síntese de proteína muscular, certo? Então, nada de 60 gramas de proteína depois do treino, 2 scoops de whey protein, que não é interessante, tá? No máximo 30 gramas depois do treino, e aí o resto se passa ao longo do dia e com alimentos, não com, e de preferência proteínas animais e vegetais, não só proteínas animais, certo? Então, vamos para um resumãozinho aqui, né? Antes da competição, antes do treino. Importante: oferta abundante de líquidos, rica em carboidrato, de médio a alto índice glicêmico, se for bem antes dessa competição da atividade física, pobre em gorduras e fibras e moderado em proteínas. Incluir alimentos que são tolerados pelo nosso paciente e preferência por alimentos sólidos. Durante a competição ou durante o treino, oferecer coerentemente líquidos. Lembra que excesso de líquido também não é legal, gente. Vai aumentar muito o volume plasmático e diminuir a concentração de eletrólitos. Pode cair a pressão, né? Não é interessante, tá? Utilizar carboidratos e repositores hidroeletrolíticos, bebidas esportivas ou até leite. Pode ser utilizado também se a pessoa tolerar. E a temperatura, legal, antes eu não tinha falado, né? É uma temperatura fresca, tá? De 8 a 12 graus, esse líquido. E depois do treino, depois da competição, ofertar bastante líquidos, né? Para repor o que a gente perdeu. Carboidratos de alto índice glicêmico, que a gente também quer que essa glicose esteja disponível rapidamente. E proteínas. Pobre em lipídios e fibras também, porque a gente não quer retardar o esvaziamento gástrico. E considerar a densidade calórica. Por quê? Porque às vezes a pessoa acabou de correr 3 horas, digamos assim, né? Uma maratona. E aí, às vezes, muitas pessoas não conseguem comer logo depois. Então, tem que esperar um pouco. Então, líquido nessa hora é importante. Vai suco, caldo de cana, leite, que é uma estratégia legal também, o leite. Por quê? Porque o leite tem, principalmente leite desnatado, tá? Só o leite desnatado é bom? Não, mas é porque o leite desnatado nesse momento é mais interessante, tem mais proteína, mais carboidrato. Não tem tanta gordura que retarda esse esvaziamento gástrico. Essa proteína e essa glicose vão ser jogadas rápido para a corrente sanguínea e vão ficar disponíveis, tá? Outra coisa, lembrando, antes de finalizar aqui nossa aula, que a gente falou de macronutrientes, né? Mas a gente também precisa repor eletrólitos depois do treino. Eletrólitos são aqueles minerais, os macrominerais, que a gente perde principalmente com o suor. Então, vamos falar dos 2 mais importantes, que é o potássio e o sódio. Em torno de 480 ml de suor tem 80 a 100 miligramas de potássio e 400 a 700 miligramas de sódio.
Então, se vocês verem uma maneira facilzinha de pensar sobre isso no dia a dia antes da atividade física se pesa, depois se pesa. Se vocês perderam em torno de 500 gramas, foi 500 gramas de líquido, né? Que é mais ou menos esse exemplo aí, 480 ml. Então, eu perdi também em torno de 100 miligramas de potássio, em torno de 400 a 700 miligramas de sódio. Eu tenho que repor isso, certo? E se eu perdi mais ainda, aquela pessoa que sua muito vai ter que repor mais ainda, né? Uma coisa importante de vocês verificarem com o atleta de vocês. Então, em torno de 80, eu botei alguns exemplos aí, tá? De alimentos que contêm essas quantidades de eletrólitos. Então, um suco de laranja aí tem 445 miligramas de potássio, já é mais do que suficiente para repor o potássio perdido, né? Ou uma banana, ou uvas passas. E o sódio também é super fácil de repor, né? Uma fatia de pão tem 170 miligramas, um punhadinho de batata chips 170. Não precisa ser batata chips industrializada, tá? Pode ser aquelas feitas em casa. E iogurte de frutas de 80 a 130 miligramas e por aí vai. Dá para usar milhares de estratégias aqui, mas normalmente quando a gente já consome uma refeição pós-treino, a gente já alcança uma refeição pós-treino que seja saudável, né? A gente já alcança também essa quantidade de eletrólitos, principalmente sódio e potássio. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês. Eu deixo aqui as referências que eu usei para montar essa aula. Deixo também os meus contatos. Se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Eu estou disponível e espero ter ajudado bastante vocês sobre esse tema, bem que eu acho super interessante. Certo? Então, muito obrigada e até mais. Aproveitem o restinho da semana.